os exercícios número 1, que eu enviei para vocês já faz um tempo, sobre funções oxigenadas. Eu estou falando desse exercício aqui, né, que eu enviei para vocês, e o visto dele era até o dia de ontem. Vamos fazer a correção dele aí e acompanhar as respostas. Questão número 1. As funções orgânicas estão presentes em vários compostos do dia a dia. E nesse bimestre, iniciamos o estudo das funções oxigenadas. O que diferencia o composto pertencente a essas funções dos compostos conhecidos como hidrocarbonetos? É uma pergunta, né? Vamos à segunda. Use os seus conhecimentos químicos para caracterizar esse componente em evidência nessas funções. Para tanto, fale sobre a posição dele na tabela periódica e o número e o tipo de ligação que ele pode fazer. Bom, como eu já havia comentado com vocês, nesse bimestre, nós iniciamos o estudo das funções oxigenadas. O que diferencia as funções oxigenadas dos hidrocarbonetos é que lá nos hidrocarbonetos a gente tinha só carbono e hidrogênio. Agora eu tenho carbono, eu tenho hidrogênio, mas eu tenho também o oxigênio. Então, o que diferencia as funções oxigenadas dos hidrocarbonetos é a presença do oxigênio. O oxigênio, ele se encontra no grupo 16 da tabela periódica, conhecida como família dos calcogênios. Ele é um ametal divalente, pois apresenta 6 elétrons em sua camada de valência e faz 2 ligações covalentes, compartilhando 2 elétrons para ficar estável. Então, é necessário que vocês memorizem que funções oxigenadas agora a gente vai ter a presença do oxigênio. O oxigênio é um ametal divalente, ou seja, vai fazer 2 ligações covalentes para ficar estável. Essa é a minha sugestão de resposta para número 1 de vocês. Deixem a resposta de vocês, tem que conter aí na resposta de vocês, pelo menos isso que está sublinhado. Questão número 2. Questão número 2. Os compostos orgânicos são as substâncias químicas que contêm carbono e hidrogênio, podendo também conter elementos como o oxigênio, o azoto, que é o enxofre, o fósforo, o boro e os halogênios. Observe as características de alguns compostos orgânicos. Aí ele dá o ponto de ebulição do etano, o ponto de ebulição do etanol. Ele dá o estado físico do etano, que está gasoso, e o estado físico do etanol, líquido. Bom, explique com suas palavras qual a diferença nos pontos de ebulição do etano e do etanol. Gente, qual a diferença entre etano? Etano é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Etanol é um álcool, tem a presença da hidroxila. Hidrocarbonetos interagem fracamente por dipolo induzido e dipolo induzido. A força com que um etano puxa o outro etano para ficar perto dele é bem fraquinha, né? Por isso que ele tem um baixo ponto de fusão de ebulição. Já o etanol, que é um álcool e tem a presença da hidroxila, nós vamos ter uma interação intermolecular bem forte por pontes de hidrogênio. Então, a minha sugestão de resposta para vocês aí é que vocês coloquem o mais parecido possível com esta. O ponto de ebulição, assim como o ponto de fusão das substâncias químicas, dependem de sua interação intermolecular, de forma que quanto maior for a força da interação intermolecular, maior será esses. O etano é um hidrocarboneto, que é um composto
apolar. Todos os compostos apolares se interagem fracamente entre si por dipolo induzido. Uma interação bem fraca, por isso que ele tem um ponto de fusão bem baixinho, ponto de ebulição bem baixinho. Já o etanol é um álcool, que é um composto que apresenta a hidroxila, hidrogênio ligado ao FON, e se interage fortemente por uma interação do tipo pontes de hidrogênio, a interação mais forte que existe. Portanto, o etanol tem ponto de ebulição maior que o etano, porque a interação intermolecular dos álcoois, que é por pontes de hidrogênio, é mais forte que a dos hidrocarbonetos, que é por dipolo induzido. Gente, lembrem-se, a interação intermolecular é a força com que um puxa o outro para ficar bem pertinho dele. Quanto maior for essa força, maior serão os pontos de fusão e de ebulição. Questão de número 3. O nome oficial da glicerina, aquela que a gente compra para hidratar mesmo a pele, representada na figura a seguir, é X, tratando-se de um Y. Bom, completa-se corretamente a afirmação acima quando X e Y são substituídos respectivamente por. Lembrando que aqui a gente tem a presença de álcoois. Eu tenho hidroxila ligada a carbono, que só faz ligação simples. Se o meu carbono só faz ligação simples, eu tenho a presença de um álcool. Então, aqui a gente tem um triálcool. Então, nós temos aí triálcool. A gente já pode dizer esta e esta. Todas as outras aqui a gente já vai cancelar. Bom, o nome desse triálcool. 1, 2, 3 carbonos, prop. Ligações simples entre eles, no carbono 1, no carbono 2 e no carbono 3, eu tenho 3 vezes o grupo ol, o grupo álcool, o grupo hidroxila ligado a um carbono saturado. Então, resposta correta da sua número 3, letra A. Nome desse composto, propano 1, 2, 3, triol, e ele é um triálcool. Questão número 4. O álcool alílico rinconferol é o feromônio de agregação da praga broca do olho do coqueiro, vetor da doença anel vermelho, letal para a planta, sendo responsável por enormes prejuízos nesses tipos de cultura. A nomenclatura, segundo a IUPAC, do rinconferol representado abaixo é... Vamos observar aqui um detalhe. Primeiro, hidroxila ligada a carbono saturado, nós temos a presença de um álcool. Aqui a gente tem um álcool. Então, eu tenho um álcool aqui e aqui, olha, eu tenho CH3 duas vezes. Eu tenho um CH3 da cadeia principal e um CH3 para ramos. Quando eu for numerar, quando a gente for numerar, a gente tem que deixar esse grupo hidroxila com o menor número possível. Nós poderíamos deixar ele, então, no carbono 1, 2, 3, 4. Ou, se a gente numerar desse outro lado, vou trocar a cor aqui. Nós colocaríamos ele no carbono 1, 2, 3 e 4. Observe que as duas maneiras que eu numerei, o meu grupo hidroxila, que é prioridade, que tem que ficar com o menor número possível, ele está no carbono 4. Qual das duas formas eu vou escolher? A de amarelo ou a de vermelho? Bom, nesse caso aqui, nós temos a presença de uma insaturação. Como nós temos uma insaturação, a gente vai escolher a numeração de vermelho. Vou apagar aqui a numeração de amarelo.
A numeração correta para a gente é a de vermelho. Então, como que vai chamar esse álcool? Vamos terminar aqui. Carbono 5, carbono 6, carbono de número 7. No meu carbono, então vamos lá, olha. Nesse último carbono aqui, a gente tem um ramo chamado metil. Nós temos um ramo só de um carbono que vai ser chamado de metil. Nessa cadeia aqui, a gente tem a presença de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Então, a gente tem a presença aqui nessa questão. Vamos lá. No carbono de número 7, eu tenho um ramo chamado metil. Então, eu tenho que começar esse nome desse carbono com 7-metil. Observe que nenhuma das alternativas dá para a gente. Então, a gente vai ter que colocar aqui uma alternativa de letra E. Mas vamos continuar. Bom, então, eu tenho no carbono de número 7, metil. Um ramo chamado metil. Bom, aí eu tenho 7 carbonos, épite. Beleza. No carbono de número 2, eu tenho uma dupla ligação, 2-en. No carbono de número 4, eu tenho um ol. Então, olha, a melhor alternativa para a gente é a letra C, mas nós vamos corrigir esse 6 por um 7. Então, nós temos aqui, não 6-metil, nós temos um carbono de número 7, que foi o último carbono. Vamos numerar, olha, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, CH3 duas vezes, 7. Um para a cadeia principal e um para o ramo. Então, vocês vão substituir aqui e colocar um 7zinho para ficar correto. Então, no carbono de número 7, eu tenho um ramo de um único carbono chamado metil. Ele está ligado a uma cadeia de 7 carbonos. 7 carbonos épite. De forma que no meu carbono de número 2, eu tenho a presença de uma dupla ligação, por isso 2-en aqui. E no meu carbono de número 4, eu tenho a presença do grupo funcional, por isso 4-ol. Então, na sua número 4, você vai responder letra C, mas você vai substituir esse 6zinho aqui por um 7, tá bom, meninos? Continuando. Questão de número 5. Identifique no desenho o grupo funcional dos álcoois, dê o nome oficial a esses compostos e classifique o mesmo o máximo que você puder. Grupo funcional. Isso é um grupo funcional característico do álcool. Eu tenho a hidroxila, vamos circular essa parte aqui, ligada em um carbono saturado. Hidroxila ligada a carbono saturado, a gente tem a presença de um álcool. Nesse caso, eu tenho um diálcool. Por que um diálcool? Porque eu tenho a presença de duas hidroxilas. Um diálcool saturado. Então, aqui a gente tem, ó, circulei os grupos funcionais. Nós temos um álcool de cadeia aberta e saturado, porque só existem ligações simples. E eu tenho a presença de um diálcool. De duas vezes o grupo funcional, o álcool. Bom, nome desse composto. Quando a gente acha a cadeia principal, observe que fica de fora da cadeia principal esse raminho aqui. Esse raminho indica o ramo com um único carbono, chamado metil. Quando a gente vai numerar, deixa eu só dar uma limpadinha aqui. Quando a gente vai numerar, nós podemos numerar de duas maneiras diferentes. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu numero dessa forminha de amarelo, nós temos ramos no carbono, nós temos o grupo funcional álcool no carbono de número 2 e o grupo funcional álcool no carbono de número 5. Se eu numerar de trás para frente, o meu grupo funcional cai para o carbono de número
1 e de número 4. Como eu tenho que deixar esse grupo funcional com os menores números possíveis, o que está correto aqui é essa marcação de vermelho. Por que é de vermelho aqui, essa contagem de vermelho está correta? Porque ela vai deixar o meu grupo funcional nos menores números possíveis. Então, o que a gente tem aqui? No meu carbono de número 2, eu tenho esse ramo. Ó. Carbono de número 2, eu tenho o ramo formado por um único carbono. Isso está ligado a uma cadeia principal que contém 5 carbonos, fazendo ligações simples, ó, todos os meus carbonos fazem ligação simples. De forma que no carbono de número 1 e de número 4, eu tenho 2 vezes o grupo hidroxila do álcool. Então, o nome desse composto, 2-metil-pentano 1,4-diol. Letra B. Na letra B, primeira coisa que a gente vai fazer é identificar o grupo funcional. Grupo funcional dos álcoois. Olha, grupo funcional dos álcoois. Hidroxila ligada a carbonos que só fazem ligações simples. Vamos pôr aqui. Como eu tenho a presença de 3 grupos funcionais, eu tenho um triálcool. Tri de 3 vezes o grupo álcool. Esse álcool é de cadeia aberta e ele é saturado porque ele só faz ligação simples. Para dar nome para esse composto. Olha, se eu numerar aqui como eu numerei de vermelho, ou se eu numerar de trás para frente, as hidroxilas elas estarão sempre aí nos carbonos de número 2, 3 e 4. Olha, 2, 3 e 4. De todo jeito que eu numerar, as hidroxilas vão ficar no carbono de 2, 3 e 4. Só que se eu numerar normal, eu consigo pôr a minha ramificação para o carbono 2. Se eu numerar de trás para frente, a minha ramificação vai para o carbono 4. E eu tenho que deixar sempre com os menores números possíveis. Primeiro, vou tentar a hidroxila. Ter um impasse ali, tem mais de uma opção para a hidroxila, vou tentar a dupla ligação ou as insaturações se houverem. É o nosso caso aqui de ter uma ramificação. Então, como a ramificação fica no menor número possível, com essa numeração de vermelho, aqui o correto é a gente fazer essa numeração de vermelho. Vamos apagar aqui. Então, o que a gente tem aqui no nome? No carbono de número 2, eu tenho o ramo de um único carbono. Ramo de um único carbono, metil. Ele está localizado no carbono de número 2. Isso está ligado a uma cadeia que contém 5 carbonos, por isso pente. Esses carbonos fazem ligação simples, por isso ano. No meu carbono de número 2, 3 e 4, é a localização, eu tenho 3 vezes o grupo hidroxila, por isso, então, triol. Então, tá aí o nome desse composto. 2-metil, pentano, 2, 3, 4, triol. Letra C. Na letra C, olha, grupo funcional do álcool. Hidroxila ligada num carbono saturado. Aqui a gente tem um álcool cíclico, porque a cadeia é fechada. Nesse álcool, a gente tem, então, o álcool cíclico, porque a cadeia é fechada, mas ele continua sendo saturado, porque ele só faz ligações simples. Como eu tenho a presença de um monoálcool por quê, professora? Porque o grupo hidroxila apareceu uma única vez. Somente para os monoálcoois a gente pode fazer essa classificação aqui, ó. Nós temos um monoálcool secundário. Secundário por quê? Porque a hidroxila se liga nesse carbono, que é um carbono secundário. Ele é secundário porque ele se liga a 1
2 carbonos. Então, a gente tem também aqui que ele é um álcool secundário. Lembrando que o álcool ele pode ser primário, secundário ou terciário. Mas essa classificação eu só vou aplicá-las para monoálcoois, álcoois que contêm apenas uma hidroxila. Bom, nome desse álcool é uma cadeia fechada? Ciclo. Eu tenho 6 carbonos, se a gente contar aqui, nós vamos ter a presença de 6 carbonos. No carbono de número 1, né? Perdão. Nós temos 6 carbonos que se ligam por ligações simples, por isso ano. E aí eu tenho a presença do grupo álcool. Como só tenho esse grupo álcool e a minha prioridade na hidroxila a minha prioridade na função álcool é essa hidroxila, eu não preciso pôr aqui hexan 1 mol, tá? Eu posso deixar só ciclo hexanol. Se eu colocar, fica errado? Não fica, mas subtende-se, quando eu coloco o ciclo hexanol, já subtende-se que ele está no carbono 1. Letra D. Na letra D, a gente tem aqui o grupo funcional do álcool. Nós também temos um álcool cíclico, porque a cadeia é fechada. Ele é saturado, porque só existem ligações simples entre carbonos. E a gente tem aí também um monoálcool secundário. Nós temos aqui a presença de um álcool cíclico, porque a cadeia é fechada. Saturado, porque só existem ligações simples entre carbonos. Ele é um monoálcool, porque só aparece um grupo hidroxila para mim. E esse monoálcool forma para a gente um álcool secundário. Secundário porque essa hidroxila se liga a um carbono, que está ligado a 2 outros carbonos. Bom, nome desse álcool. Essa hidroxila é minha prioridade. Quando eu numerar aqui, a minha hidroxila vai ser sempre o carbono número 1, porque ela vai ser prioridade nessas cadeias cíclicas. Vai ficar de fora da minha cadeia esse negocinho aqui, que eu vou chamar de ramo. Esse ramo chama metil, porque só tem um carbono. Então, o nome desse ramo, metil. Então, olha, minha hidroxila é carbono número 1. No carbono de número 3, eu tenho um ramo chamado metil. Isso está ligado, esse ramo está ligado em uma cadeia fechada, por isso ciclo. But, bom, porque eu tenho 4 carbonos. Ano, porque esses carbonos estão fazendo ligação simples. Então, 3-metil ciclo butanol. Professora, posso colocar 3-metil ciclo butano 1 mol? Pode. Mas lembre-se que a hidroxila será sempre o seu carbono 1. É a mesma coisa de você falar que você está subindo para cima, daqueles pleonasmos lá de português. Então, tanto faz você colocar uma aqui, como você não colocar, tá bom, gente? Meninos, então essa foi a correção de hoje, né? Lembrem-se que a colheita do sucesso e da felicidade exige muita dedicação de todos nós. Façam a correção de vocês aí com atenção, tá bom? Beijos.